Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Mateus 18, a partir do verso 21. Enquanto você procura o texto, eu gostaria de louvar o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo dom da vida, pelo privilégio de estar na casa do Senhor, na presença e na comunhão com os irmãos, para falar da parte de Deus, uma mensagem para a consolação dos nossos corações. A palavra de Deus ela é eficaz, né, para exortar, para instruir, para dar direção e para nos santificar também, amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram o texto? Mateus 18, 21. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim o texto: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm liberdade de sentar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, o texto que nós lemos, né, que está registrado ali no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele começa, né, com uma discussão entre os discípulos. Os discípulos chegaram, né, começa assim o capítulo 18, chegaram aos pés de Jesus. Imagina, discípulos, aqueles que estavam convivendo com Jesus, aquele tempo todo, vendo os milagres, os sinais que Jesus operava, os ensinamentos, e eles começaram a discutir, né, porque eles enxergavam na pessoa do Senhor Jesus um rei, e eles começaram a indagar a respeito desse reinado, né? Quem vai ser maior no reino dos céus? Era uma questão que interessava a eles, porque eu acho que cada um olhava para si mesmo e falou: rapaz, eu estou próximo de Jesus aqui, eu mereço ter uma posição bacana aqui do lado, né? Quando Jesus realmente tomar aqui o reinado, eu quero ter uma preferência aqui. E isso começou a ter uma contenda entre eles ali. Mas eles, estando ali com Jesus, eles foram aos pés de Jesus e começaram a perguntar para Jesus, dando uma dica para ele: Ei, Jesus, dá para o senhor já classificar a gente aqui, quem que é o mais importante quando o senhor tomar o reino e tudo, né? E aí Jesus começa o ensinamento. E é interessante isso, né, meus irmãos? Porque nós temos as nossas demandas, né? Nós temos as nossas dúvidas, nossos anseios, e nós vamos aos pés do Senhor, como servos do Senhor.
nós precisamos ir aos pés do Senhor. E olha, pode ter uma certeza, Cristo tem uma palavra para nos dar. Aleluia. Em todas as situações que nós passamos, mesmo quando nós estamos errados, e principalmente, né, a maioria das vezes nós estamos errados, né, e Deus está sempre certo. E aí Jesus, ele tem uma didática, né, para ensinar as pessoas ali que conviviam com ele, e também isso é projetado para nós no dia de hoje. Ele traz um menino. Olha que coisa interessante. Ele traz um menino, mas pense assim, quando a gente fala assim, ele trouxe um menino, mas que menino que era esse, né? Será que era um menino que estava ali vivendo no palácio de Herodes? Não. Era um menino simples. Era um menino, provavelmente, que estava convivendo ali com Jesus Cristo. Um menino que nós vemos assim que era uma pessoa humilde, né? Que as pessoas não davam muita atenção. Hoje em dia é diferente, né? Porque as crianças, elas têm um papel na sociedade, todo mundo tem vê uma importância maior das crianças, todo mundo quer cuidar das crianças, qual que é a maneira mais correta de cuidar das crianças. Mas, olha, já quem é um pouquinho mais velho, sabe que as crianças antigamente, elas nem tinham muito acesso à roda de adultos. Vocês vão saber disso? Olha, isso aqui não dá para criança, não. Então, quando está conversando os adultos aqui, põe as crianças para fora, e né, tem sempre esse negócio, né? E naquela época mais ainda. Tanto que as crianças, é difícil de controlar elas, não é verdade? A gente vê a criançada aqui, ó, vamos orar pelas crianças, as crianças estão aqui, né, se movimentando e tudo, e tem que puxar uma para cá, outra para lá. E por vezes as pessoas ficam até incomodadas, né? E muitos dos discípulos falavam assim, olha, tira as crianças para não incomodar o mestre, né? E Jesus sempre repreendeu essas pessoas. Olha, não impeçais que esses meninos cheguem. Então, o que ele queria mostrar é que aquela criança que muitas vezes eles queriam botar para fora, né? Ele falou assim, olha, para quem quer ser grande, né, maior no reino dos céus, seja como esse menino aqui. E era um menino simples ali. E a gente vê que no texto, a gente vai entender que Jesus estava falando desse menino como se fosse o próprio Senhor Jesus. E como se fosse a igreja de Cristo, porque ali seria um modelo. Olha, quem quiser ser maior dos reis do céu, seja como esse menino. Mas eu coloquei que esse menino, não é como um menino que talvez vivesse no palácio lá de Herodes, né? Fosse um menino mimado, acostumado a ter tudo ao seu redor, a ser o centro das atenções, né? Um reizinho andando. Não. Era um menino simples. Jesus, ele se humilhou para vir viver entre nós. Ele, como Deus, na sua glória, ele desceu, se fez escravo, se fez servo de todos, e ele verdadeiramente é o maior no reino dos céus. E aí Jesus começa a ensinar, olha, seja como esse menino. E aí, ele, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, olha, a todo aquele que receber esse menino, ou meninos como esse, recebe a mim mesmo. E aí nós começamos a entender que aquele menino também tipifica a igreja de Cristo. Todo aquele que recebe a igreja de Cristo, se um dia você abre as portas do seu coração ou da sua casa para receber a igreja do Senhor, é como se você estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus. Mas ele também dá um alerta. Olha, aquele que escandalizar qualquer um desses meus pequeninos aqui, né, era melhor que pegasse uma mó de azenha, né? Mas o que é uma mó de azenha? A mó de azenha era uma coisa muito comum naquela época, que era uma pedra redonda, muito pesada, plana assim, que havia nos moinhos. E eram duas pedras, uma ficava em cima, a outra ficava embaixo. E as pessoas que eram mais pobres tinham que ter esses moinhos, porque eles não podiam comprar a farinha já pronta, e jogavam ali a mandioca ali e tal, para fazer aquela prensa ali e sair dali a farinha, né? Olha, falou assim, ó, aquele que escandalizava um desses pequeninos, era melhor que uma mó de azenha, que seriam essas pedras pesadas, fosse colocado no seu pescoço e fosse lançado no mar. Né? Tamanho o cuidado que o Senhor tem com a igreja de Cristo. Então tudo isso trazia ali um ensinamento para as pessoas, né? O temor, porque primeiro eles estavam querendo disputar as vaidades, né? As vaidades deles. E Jesus, ele começa a dar o exemplo da humildade. A humildade nós temos que ter uns para com os outros. Aí a partir ali do verso 12, ele vem falar o seguinte, né? Ele começa a falar da ovelha perdida. Os irmãos conhecem bem essa história, né? Que Jesus começa a contar a história. Olha, certo homem, ele tinha 100 ovelhas, e uma daquelas ovelhas, ela vai se desgarrar do rebanho dele, e ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar, né, aquela ovelha que está perdida.
E quando porventura ele acha aquela ovelha, ele se alegra mais do que com aquelas 99 que não tinham se desgarrado, né? Então nós pensamos assim, né? Quem seria esse homem? Quem seria esse homem? Quem é o homem que, tendo 100% dos seus bens, se apenas 10% se desgarra, ele vai deixar os 99% e vai atrás do único ali, né? Quem seria esse homem? Ninguém. Nenhum homem, porque nós fazemos a conta. O que é mais importante para mim? Não é isso que normalmente o homem pensa? O mais importante para mim é essas 99. Então, deixa essa ovelha desgarrada. E o Senhor começa a mostrar o caráter dele. Ele não é assim. Cristo não é assim. O valor de cada alma é preciosíssima para Deus. O valor da redenção de cada alma é caríssimo. E aí a palavra continua ali, e quando nós chegamos ali no verso de número 21, ali Pedro, ele faz uma indagação, né? Mas Jesus, né, porque eles estavam ali talvez meio chateados, né? A palavra não explica muito bem por que Pedro fez essa pergunta. Mas talvez porque também um dos dois discípulos que eram irmãos, Tiago e João, tinha a mãe deles, né? E a mãe deles devia ser aquela mãe bem coruja, e foi chegar a Jesus e falar assim: Jesus, faz o seguinte, dá para o senhor colocar um filho meu do teu lado direito e outro filho do lado esquerdo, como querendo assim, olha, os meus filhos são mais importantes, né? Então o senhor tem que dar um destaque maior no reino dos céus para os meus filhos. Afinal de contas, aquela mulher devia ter uma proximidade com Cristo, né? Talvez até fosse uma familiar de Jesus, né? Talvez até fosse tia de Jesus, né? Então imagina a titia, né, de Jesus ali querendo interceder em favor dos seus filhos, né? E talvez isso tenha gerado ali dentro dos discípulos uma certa contenda. Pô, como é que é um negócio desse, né? Rapaz, né, vai a mulher lá e eu, né? Então começou aquele negócio todo, e Pedro aí chega assim e falou assim: isso aí deve ter ofendido Pedro, por exemplo, né? E Pedro começa a indagar Jesus. Mas Jesus, então, é o seguinte: quando alguém peca contra nós, né, quando alguém me ofende, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? Era uma pergunta interessante, né? E nós aqui, na verdade, meus irmãos, nós temos que ter alguma certeza nessa vida. Uma certeza que nós temos, depois que nós nascemos, quando vemos alguém nascer, é que aquela pessoa que nasceu, nós olhamos as criancinhas, né? Olha, ela certamente vai pecar, porque a natureza do homem é pecadora. Em algum momento da caminhada do ser humano, ele vai ofender alguém. E às vezes as ofensas são pesadas. E também nós podemos ter certeza também que eles vão ser ofendidos por alguém. Eles vão ser provavelmente humilhados por alguém. Isso é uma lei da natureza, né? Depois que houve a queda do homem do Éden, isso é natural no homem. É natural. A ofensa. Nós pecamos contra as pessoas e somos ofendidos pelas pessoas, né? Mas Deus, Ele quer olhar para nós, Ele quer trazer um ensinamento para nós, que como é que nós, como pessoas que creem no Senhor Jesus, como é que nós devemos nos comportar diante dessa realidade, essa realidade do mundo que nós vivemos, onde nós muitas vezes enganamos, somos enganados, ofendemos, somos ofendidos, temos as nossas vaidades, temos nossos planos, e às vezes a pessoa que está no nosso caminho, a gente enxerga como um empecilho para nós alcançarmos nossos objetivos. A gente vê isso, talvez, no nosso ambiente de trabalho, ou mesmo na escola, né? Essa competitividade que existe entre as pessoas, né? Essa vaidade muitas vezes que tem entre as pessoas. É comum isso ou não? E aí Pedro fala assim: Jesus, quantas vezes? Até quanto tempo? Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém para eu não me sentir, os irmãos vão me desculpar o termo, para eu não me sentir um bobo, não me sentir um otário, né? Uma pessoa que está sendo sempre passado para trás, né? E era uma questão de Pedro. E você sabe que naquela época, os rabinos, né, e até hoje, porque essas culturas são milenárias, né, eles têm um plano, uma conta feita, né? Porque o homem gosta de fazer conta. Eu gosto muito de fazer conta. Todos nós aqui fazemos contas, né? Se a gente vai no supermercado, preciso saber se o que eu vou comprar, se eu tenho dinheiro para isso. E a gente tem que saber das coisas, né? E aí, os rabinos, eles estabeleciam o seguinte: olha, você pode perdoar alguém 3 vezes. Mais do que 3 vezes, não. Você está autorizado a não perdoar. Isso era o que estava, né, estabelecido na lei dos rabinos. E Pedro, como era um sujeito, né, que já estava mais próximo de Jesus, ele deu uma avançada no negócio, né? Será que 7 vezes? Porque
Você sabe que o número 7, ele tem um significado na palavra de Deus, né? O 7, ele dá um sentido de completude, né? Então Pedro falou, acho que 7 está bom, né? E eu, inclusive, vou ser visto como uma pessoa generosa, além, né? Eu estou excedendo a justiça dos próprios rabinos, dos próprios religiosos. E aí Jesus dá uma resposta para ele, fala assim, Pedro, eu não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com certeza, os irmãos aqui, se forem parecidos comigo aqui, né, já vão fazer a conta. Quanto que é 70 vezes 7, né? 490 vezes. Né? E no Evangelho de Marcos ainda fala assim, olha, isso por dia. Ou seja, meus irmãos, sabe o que Jesus quis dizer? Olha, então faz a conta aí. 490 vezes, beleza. Se o sujeito der o 491, aí você pode pegar e ir para cima dele. Não. Jesus, ele estava falando o seguinte, que o perdão, ele tem que ser algo, naqueles que creem no Senhor Jesus, como algo natural para nós. Não há limite para as vezes que nós temos que lidar com as pessoas que estão próximas de nós, com as pessoas que nós convivemos. Não há limite para o perdão. Mas por que nós devemos fazer isso? Porque justamente eu me sinto tão mal, e eu não quero minimizar aqui, meus irmãos, porque muitas pessoas, elas realmente passam por situações muito complicadas. E nós não minimizamos isso, nós somos seres humanos, nós não estamos falando aqui para anjos, né? Apesar que a palavra diz que os anjos estão assistindo aqui, estão aprendendo inclusive da palavra de Deus, com a pregação da igreja. Mas, meus irmãos, ali, Jesus, ele estava falando o seguinte, e ele começa a ir um pouco mais a fundo, e ele começa a fazer comparações com aquilo que interessava para eles, que era o reino de Deus. Porque é interesse dos discípulos, e é interesse nosso aqui, a pertencermos ao reino de Deus. Só que o reino de Deus, ele existe em algumas regras. E aí Jesus começa a fazer a comparação, olha, o reino de Deus, ele é semelhante a um rei, né? E que esse rei, ele quis prestar contas, dar conta ali dos seus servos, né? E eu começo a imaginar aqui essa situação, porque essa parábola, Jesus, ele escreveu para falar conosco, para falar com os discípulos, né? E aí a parábola começa a dizer que esse rei, foi apresentado para ele um homem que devia para ele 10.000 talentos. Os irmãos têm noção de quanto que é 10.000 talentos? O pastor, há pouco tempo atrás, ele falou sobre as ofertas, né? Falou assim, olha, eu acho que ninguém aqui teria condições de ofertar o que Davi ofertou, né? Se tiver, olha, uma bênção, mas Davi tinha lá 400 talentos para ofertar. É muita coisa, né? 400 talentos Davi tinha para ofertar, e esse homem devia 10.000 talentos. É uma fortuna. É uma fortuna. Tem uma ideia? Um denário, que depois a gente vai falar sobre essa medida de moeda, é o salário de um dia de trabalho. Um denário. Um talento seriam 6.000 denários. Então imagina, um único talento, 6.000 denários. O sujeito devia 10.000 talentos. 60 milhões de denários, ou seja, 60 milhões de dias que seriam ser trabalhados para pagar aquela dívida. O que Jesus queria dizer com isso? Era uma dívida impagável. Impagável. O Senhor Jesus está falando conosco agora. Uma dívida impagável. Aquele homem estava diante do Senhor e tinha uma dívida impagável. Sabe que cena que é essa, meus irmãos? A cena que nós estamos vendo agora, exatamente agora. Cada um de nós estamos aqui na presença de Deus, na presença de Cristo, do Espírito Santo de Deus, e cada um de nós tem uma dívida com Ele impagável. Não tem dinheiro suficiente. Porque se a gente fosse fazer a conta aqui, seriam bilhões de dólares, e alguém poderia falar assim, não, mas eu conheço o Elon Musk, ou então o Bill Gates, esse cara pode pagar, ou então talvez o tariffs, né? Vamos pagar com as tariffs. Não tem dinheiro para pagar, né? Cada um de nós chegamos na presença do Senhor totalmente devedores, e aí o Senhor vai prestar conta e fala assim, olha, agora você vai ter que pagar essa conta. Imagina nós aqui, o Senhor fala assim, paga agora essa conta. Mas eu não tenho como, Senhor. E aquele homem, ele fez o seguinte, ele se prostrou diante daquele rei, se humilhou, reverenciou. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui diante do Senhor, nós estamos reverenciando Ele, estamos nos humilhando diante da presença dEle, pedindo perdão
perdoa essa dívida. Ou a palavra diz aqui, ser generoso comigo, Senhor. A outra versão diz assim, ser paciente comigo, tem paciência comigo, que eu tudo pagarei. Aí sabe o que aconteceu? Aquele rei, ele ouviu, imagina, ele está diante de um devedor, né? Quando a palavra que é usada do servo aqui, desse primeiro episódio aqui, era como se fosse um governador ali do rei, né? Era um servo que fosse um governador de uma província que estava devendo uma dívida muito grande. A gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos é um país que tem uma dívida interna astronômica, verdade ou não? Os países têm dívidas impagáveis, né? E aí o rei, a palavra diz aqui, que ele olha para aquele rapaz, para aquele homem, e ele é movido por uma íntima compaixão. Íntima compaixão. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, íntima compaixão, é algo que só Deus tem. A compaixão é a capacidade que nós devemos buscar de olhar para o outro e você se colocar no lugar daquela pessoa. De você pensar assim, olha, se fosse eu, e se fosse eu que tivesse essa dívida, como é que eu queria ser tratado? Porque o juízo era o seguinte, o juízo foi decretado ali, olha, não tem como pagar, prende ele, pega a mulher dele, os filhos dele, todos os bens dele, e vende tudo, e vende como escravo, até que seja paga a conta. Ou seja, nunca ia ser paga a conta. Porque imagina, aquele marido que era o provedor, estaria preso, como é que ele ia trabalhar para pagar a conta? Impagável. Impagável. E por isso que ele foi movido de íntima compaixão. Deus tem íntima compaixão. Tanto que ele estava na glória, e ele se fez homem como nós. Ele passou por tudo que cada ser humano aqui, e como nós falamos, nós não minimizamos, né, a questão do sofrimento das pessoas. Tem gente nesse mundo, né, nesse tempo que nós vivemos aqui, que são invadidas as casas, são tomadas as mulheres, as crianças, são mortas as crianças. E aqueles que vêm, né, sentem aquela tristeza. E como perdoar uma coisa dessa, né? Alguém ser tomado e sequestrado, e ficar aí, tem gente que está mais de 500 dias sequestrado ali. Imagina o coração de um pai, de uma mãe, de um filho, né, de um amigo, de um esposo, que tem alguém que está ali encarcerado, na mão do inimigo, e isso é comum gerar no homem um ódio, né, uma situação, como é que se perdoa uma coisa dessa? Existem situações muito difíceis realmente. Tem gente que tem problemas com os pais, porque o pai e a mãe são as pessoas que a gente mais tem a referência de amor, na verdade, né? Isso é o natural. A gente sabe que existem exceções. Existem pais que abandonam a família. Existem mães que abandonam a família. E até mais assim, para nós, aos nossos olhos, uma mãe abandonar um filho, né? É até pior. Quando na verdade seria igual, o pai ou a mãe abandonar. Né? Então tem gente que passa por situações que fica difícil perdoar. Sozinhos a gente não consegue fazer isso. Nós não conseguimos. Mas, meus irmãos, o que nós estamos falando aqui é muito importante. Ele é essencial para a nossa caminhada como cristãos. Essencial. Porque lembra que Jesus falou assim, olha, se você não tiver essa posição de um menino, né? Ou seja, é possível nós como adultos virarmos meninos de novo? Não, ele está falando do novo nascimento. A mesma coisa que ele falou para Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não mudar a tua atitude, você não pode entrar no reino dos céus. Ele falou aqui para os discípulos, Jesus falou aos discípulos, olha Pedro, quando vocês se converterem, muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e precisamos ouvir essa palavra, porque nós precisamos nos converter. Porque a gente precisa converter o nosso coração. Converter, você está indo numa direção da sua razão, daquilo que você acha que é o certo, daquela tua moral e etc, e das suas exigências, né? E você se volta para ouvir a palavra de Cristo e ter essa palavra como uma direção para a tua vida em todos os teus assuntos. Porque todos os assuntos da tua vida dizem respeito ao Senhor. Deus está preocupado com cada passo que nós damos. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa conversão, nos voltemos para Ele e tenhamos um caminhar que seja alinhado com a vontade dEle, que é boa. Os pensamentos de Deus são bons para conosco. Os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal, não são pensamentos para nos ferir, são pensamentos para nos fazer felizes. Aleluia. E a questão do perdão que é colocada aqui, ela é essencial. Sabe por quê? Porque se você não perdoar,
os pecados que são cometidos contra você, você não tem condição de entrar no reino de Deus. Meus irmãos, e com todo o amor que nós temos por cada um de nós aqui, inclusive por mim mesmo, né? Nós queremos entrar no reino dos céus. Nós não queremos que pequenas coisas ou grandes coisas, né? Porque nós falamos aqui desde aquelas situações em que são invadidos casas e roubadas as mulheres, as crianças, são matadas as crianças ali, que isso gera realmente uma indignação total, e Deus primeiramente se ira, porque o pecado, ele provoca a ira de Deus. O pecado provoca a ira de Deus, e o pecado que o homem comete afasta o homem de Deus, e não tem preço que possa se pagar para restaurar isso. Não há preço. Só há um que pode perdoar, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Jesus fez isso por nós. Ele perdoou os nossos pecados. Ele olhou para nós e não nos tratou segundo as nossas atitudes. Ele não nos tratou segundo os nossos pensamentos, né? Ele não nos tratou segundo a nossa boa vontade ou não. Ele fez isso porque Ele nos ama, porque Ele tem íntima compaixão por nós. E Ele vai lá e Ele fala assim para aquele servo, né? Depois que Ele pede clemência: ser generoso comigo, ser paciente comigo, que tudo eu vou te pagar. Jesus, mesmo sabendo, o rei mesmo sabendo que a pessoa não tinha como pagar, fala assim: olha, está perdoado, está cancelada a tua dívida. Eu não tenho ideia do que é isso. Eu já cheguei a dever um valor que eu não tinha como pagar, e não tinha ninguém que pudesse recorrer, que pudesse pagar aquela dívida por mim. E eu fui aos pés do Senhor, e o Senhor, não sei o que Ele fez, mas eu consegui pagar a dívida e consegui prosperar depois daquilo, o que era impossível para mim. Para Deus foi possível. Mas nós não estamos falando de valores monetários aqui, nós estamos falando da salvação. Aí o que acontece? Imagina assim, né? Nós chegamos nesse momento da presença do rei, pedimos perdão, nós devemos fazer isso, reverenciamos a Deus, Ele apaga as nossas escrituras, está perdoado. Está perdoado, né? Só que, ato seguinte, aquele homem que teve um perdão dos 10.000 talentos, né? Ele sai daquele lugar, e parece que é uma coisa, né? Acaba de receber uma bênção, ele sai daquele lugar, ele encontra com um conservo dele, ou seja, uma pessoa que estava mais ou menos do mesmo nível dele, que devia um dinheiro para ele ali. Ele devia 100 denários, né? 100 denários, nós falamos, um denário era o dia de um trabalho. Então, era uma dívida que, se o cara trabalhasse ali 3 meses, ele conseguia pagar. Só que, sabe o que ele fez? Ele saiu lá aliviado, né? Porque imagina, toda a família dele ia ser penalizada, né? Porque o impacto do pecado, ele não se restringe à pessoa que pecou, né? O pecado, ele faz um estrago ao redor. E começa na família toda, né? E ele teve isso tudo apagado, devia sair bem aliviado dali. Quando ele chega, a primeira coisa que ele vê é um sujeito que devia para ele 100 denários, e ele, sabe o que ele faz? Ele vai no pescoço daquela pessoa. Tem um lutador aqui, né? Tem os lutadores aqui, tudo. A pessoa vai no pescoço, é para quê? É para matar. É para matar. Ele vai no pescoço e começa a cobrar dívida. Não, você tem que me pagar. Mas olha... E é interessante, né, que aquela pessoa, ela fez a mesma coisa que ele tinha feito com o rei. Ela pediu clemência. Olha, ser generoso comigo, ser paciente comigo, e tudo eu te pagarei. Ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir. Ele antes, sabe o que ele fez? Ele pegou aquela pessoa e mandou encerrar na prisão. E mandou encerrar na prisão e achando que estava tudo certo, né? Ele não pensou naquilo que ele foi perdoado. Sabe por quê? Porque o homem, ele acha que está tudo certo com ele. Mas não está tudo bem. Não está tudo bem com o homem, não. Porque toda vez que nós pecamos, nós geramos uma dívida impagável. E se nós não nos apresentamos diante do rei, do Senhor, e pedimos perdão dos nossos pecados, nós estamos na situação daquele primeiro homem, que foi levado para a prisão e na mão dos atormentadores. Porque nós podemos pensar assim, mas não foi paga a dívida, o rei não falou assim, olha, está perdoado os teus pecados, você pode sair daqui livre. Só que aquele pecado que ele cometeu de não perdoar o seu próximo, gerou para ele a mesma dívida que ele tinha antes. E ele foi encerrado ali na prisão. Então o que acontece? Aí,
os outros conservos, né, viram aquela injustiça. Alguém aqui gosta de ver injustiça? Porque todas essas coisas provocam no homem uma reação, né? Quando nós vemos algo bom acontecendo, alguém fazendo algo, né, legal, uma caridade e tal, isso nos alegra. Mas quando nós vemos uma injustiça grande, isso também nos traz, né, tristeza, indignação. E aí o que acontece? Né, aquele corpo, né, de conserva foi até o rei, até a presença do rei, e falou assim: olha, rei, sabe aquele homem que veio aqui, que estava devendo para o senhor 10 mil talentos, e o senhor perdoou ele? Sabe o que aconteceu? Tinha um que vendia, que devia para ele tão pouquinho, e ele pegou, foi no pescoço, queria matar. Aí aquilo acendeu a ira do Senhor, daquele rei, e levou aquele servo para a prisão. E aí ele tem uma conversa com aquele servo, porque Deus fala conosco. Nós vemos aqui que isso não tem a ver, meus irmãos, porque nós temos que estar atentos ao que o texto fala e ao que o texto não fala também. Aqui nós estamos vendo que Jesus apresentou uma situação em que as pessoas estavam vivas. Não estava falando do juízo final, né? Porque enquanto nós estamos vivos, nós temos tempo. Por isso que a palavra ela é proveitosa, para nós tomarmos uma decisão diferente, para nós nos convertermos a Deus, né? Então, o que acontece? Quando aquele servo volta ali à presença do rei, aquele servo que foi incompassivo, que não teve misericórdia, que não se colocou no lugar do outro, né? O Senhor ele vai falando assim, olha... Ele, porém, não quis entrar. Vendo, pois, os seus conselhos. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Servo malvado. É isso que o Senhor vê quando a gente não perdoa. Servo malvado, serva malvada. Olha, disse-lhe: perdoei-te toda aquela dívida, tudo aquilo que eu fiz por ti. E nós sabemos que Jesus não fez pouco por nós. Jesus, ele se entregou numa cruz, numa morte humilhante, uma morte destinada aos piores criminosos. Ele foi humilhado, ele foi escarrado, né? As pessoas passavam por ele e meneavam a cabeça. Ele sendo o dono de todas as coisas, ele sendo o criador de todas as coisas, ele foi humilhado, ele pagou um preço altíssimo, e somente ele podia pagar isso. Se Pedro tivesse morrido na cruz, se Maria tivesse morrido na cruz, não seria suficiente, mas a morte de Jesus foi suficiente. O único preço que seria possível pagar para a redenção foi pago pelo Senhor Jesus. Aí o Senhor fala o seguinte: olha, eu perdoei essa dívida tua, né? Porque você que aceitou o Senhor Jesus como o suficiente Salvador, a tua dívida está paga, a conta foi paga. Os 10 mil talentos lá impagáveis, né? O Senhor, ele colocou ali, ele falou: está consumado. A cédula, né? Aquela nota promissória que era contrária a nós, ele liquidou essa cédula. Aleluia. Ele pagou com o sangue do Filho dele. Nenhum pecado mais pode ser apontado para nós. Agora, o que o Senhor quer é que nós tenhamos gratidão no nosso coração e começamos a ter a mente e o coração de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Aí Ele vai lá e faz o seguinte, olha, no verso 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? O Senhor Ele requer isso de nós. Ele quer que nós tenhamos compaixão um pelos outros. Ele quer que nós tenhamos essa empatia, essa capacidade de sentir no lugar do outro. Se fosse eu nessa situação, se eu tivesse ofendido alguém, eu queria ser tratado dessa forma. Então, o Senhor reclama isso. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E aí, a palavra fala o seguinte, ele indignado, né? Deus fica indignado, irado. Mas não é isso que Deus quer para nós. Porque, como nós falamos, enquanto nós estamos vivos, estamos ouvindo a palavra, se nós pedirmos ao Senhor, Senhor, seja generoso comigo, seja paciente comigo, Ele mesmo vai colocar em nosso coração, né, esse desejo de ter essa empatia um com os outros. A gente vê assim, que quando uma pessoa ela não consegue perdoar, é como se ela tivesse aprisionada aquela pessoa que ela não perdoa. Vocês vão saber disso? Você traz um prejuízo para você mesmo, porque você não consegue se libertar disso. E tem gente que tem problema com o pai, com a mãe, né? E muitas vezes ficam sem se falar, o pai morre, a mãe morre, e não houve uma reconciliação, e aquele negócio vira uma enfermidade na vida da pessoa. Ela não consegue, ela está presa ainda. Ela está presa, ela não consegue se libertar.
Mas há uma saída. Não é assim, olha, acabou então. Vai aos pés do Senhor e pede perdão e pede misericórdia. Ele é generoso, Ele é misericordioso. Ele pode pagar essa conta que você não pode pagar. Quantas vezes você precisar, quantas vezes você pecar, você pode ir aos pés dele e ele vai te perdoar. Ele não vai fazer a conta, mas você não pecou, eu te perdoei ontem. Hoje ele tem o perdão também para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele quer é que você também tenha essa mesma mentalidade, você esteja alinhado, porque a conversão é isso. Porque o natural do homem é querer o dente por dente, olho por olho, dente por dente. Ah, tirou meu olho, eu quero tirar o teu olho também. E muitas vezes a pessoa, né, tirou um olho, você quer até acabar com a família do outro inteiro. Ou seja, há uma desproporcionalidade, né? Porque essa medida de proporção, né, do que alguém faz para você, né, muitas vezes você quer exagerar na medida. E na verdade, quando você perdoa, o Senhor coloca uma paz no seu coração. Olha que coisa maravilhosa, né? E aqui eu volto a falar, meus irmãos, nós não queremos diminuir, né, o sofrimento das pessoas por essas questões que precisam ser trabalhadas em nossos corações. Você precisa perdoar aquela pessoa que te magoou. Isso é algo que o Senhor está falando para você e para mim. Enquanto é tempo, enquanto nós estamos vivos. Porque enquanto há um sopro em nós ainda de vida, nós podemos nos derramar diante daquele que é todo poderoso e misericordioso. Ele quer fazer uma transformação na nossa vida. Olha que coisa interessante, eu estava vendo um estudo também que eu estava fazendo ali, né, sobre perdão, ou sobre também fazer coisas, né, ao contrário desse negócio de não perdoar, é você fazer o bem para as pessoas, e fazer o bem totalmente despretensiosamente. É uma experiência maravilhosa, sabia disso? Quando você faz o bem para alguém, sem querer nada em troca. Então eu estava vendo um testemunho, né, de um homem que ele pegou uma coisa simples, olha, que cada um de nós pode fazer, né? Ele estava ali na fila de uma dessas coisas de fast food, né? Tipo o McDonald's, vamos imaginar o McDonald's, né? Então ele estava ali no drive-thru, chegou a vez dele, e ele pagou a conta dele, e deu um negócio no coração dele, que ele sentiu que foi Deus que tinha falado para ele, né? Falou assim, olha, paga a conta do próximo cliente que vai chegar, né? E você sabe que quando você pede, né, você faz um pré-pedido ali, então já tem um valor, né, da conta, né? Então ele chegou para a menina que atendia ali do McDonald's e falou assim, olha, eu paguei a minha conta aqui, mas eu quero pagar a conta daquele próximo carro que está vindo aqui. Só fala uma coisa para ela, né, para a moça que estava dirigindo o carro. Fala para ela que ela é muito amada. E aí a menina do McDonald's, ela começou a ficar toda contente com aquilo, né? E no coração dele, que estava pagando aquela conta também, ele foi tomado por uma alegria, né? E sabe o que é essa alegria, meus irmãos, que tomou conta ali, tanto dele quanto do atendente do McDonald's, e ainda ia acontecer também com a próxima cliente? É um hormônio que chama ocitocina. Os irmãos já ouviram falar disso? Que é o hormônio do amor. Esse hormônio do amor, você vê que é algo que o Criador colocou para nós, né? E que as mulheres, né, principalmente tem muitas mães aqui, né, que já tiveram filhos, né? Imagina o seguinte, quando a mulher vai ter o filho, né, esse hormônio, ele é liberado no organismo, evidentemente sem a consciência dela, né, o próprio Criador que faz isso, e ele faz com que o útero comece a dar aquelas contrações para liberar a criança. E aí começam o quê? As dores do parto, né? Imagina que tem mulheres que passam por partos bem complicados, né? Uma dor, um sofrimento, tem mulher que quase morre no parto. E aí de repente vem aquela criança, dando à luz aquela criança, né? E a mulher está toda, né, tá toda machucada, está toda dolorida, né? E ao invés de ela odiar a criança, né, porque a criança seria o motivo porque ela estava passando por todas aquelas dores, aquele hormônio é responsável por colocar amor dela, ela olha para a criança e ela ama aquela criança, ela se apaixona por aquela criança. Esse mesmo hormônio, né, que é chamado hormônio do amor, é liberado quando a gente faz algo de bom para as outras pessoas, sabiam disso? Quando você faz alguma coisa boa para alguém, sem pensar em nada em troca, é gerado essa ocitocina em cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Senão é uma operação do Espírito Santo. A diferença, né, entre você não perdoar e ficar aquela mágoa, aquela marra, né, aquele negócio que não resolve, você leva para a sepultura essa mágoa, essa falta de liberdade. Mas quando você faz uma coisa, um gesto pequeno,
né? Você ajuda alguém sem esperar nada em troca. Você é inundado por uma sensação de amor, né? Que é o Espírito Santo que coloca em nossos corações, e Deus dá isso de graça para nós. A gente precisa só dar espaço para o Espírito Santo, né? Essa ação, né, que é feita, essa bondade que é gerada, isso é o fruto do Espírito, né? Em Gálatas ele fala do fruto do Espírito, que é amor, né? Ele começa com amor, é bondade, é benignidade, é longanimidade. A longanimidade, assim, olha, não é qualquer coisa que vai me deixar irritado, não, entendeu? Não é qualquer coisinha que você vai falar para mim que eu não vou te amar mais. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser longânimo. A gente tem que ter um longo ânimo, né? Isso é a operação, é o fruto do Espírito. Então, isso é uma evidência de um coração que é convertido a Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, né, se aproximou, está perto de Deus, né, está ouvindo a sua palavra, está sendo santificado. Olha, nós estamos sendo limpados nesse momento aqui, vocês vão saber. À medida que ministrando a palavra, toda aquela mágoa que tinha no seu coração, ela está sendo dissolvida pelo Senhor. O Senhor vai gerar agora essa ocitocina, né, em nossos corações, dando o amor, né? Ele gera. Lembra que o Senhor Jesus, ele também falou de uma parábola, né, do bom samaritano. Quem seria o meu próximo, né, para eu fazer bem ao próximo, né? Essa palavra próximo, na verdade, no hebraico, se você pronuncia de uma forma diferente, ela quer dizer, sabe o que? Inimigo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama aos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos aqui da igreja, é fácil. Eu quero ver você amar quem te faz mal. Isso é que vai ser a marca que dizer que você é um servo de Deus, uma serva do Senhor. Vocês vão saber disso? Porque amar os seus filhos, até os ímpios amam. Você pegar o homem pior da humanidade aqui, a mulher pior, ela tem amor aos seus filhos, ela quer fazer boas coisas para os seus filhos, mesmo que seja com o dinheiro dos outros, né? Entendeu? Então isso não faz nós diferentes quando nós amamos aqueles que são próximos a nós. Mas quando você ama aquele que não te faz bem, aí você está começando a parecer com Cristo. E por isso que Paulo fala, né? Não vivo mais eu. Quando você tem a verdadeira conversão, não é mais o teu caráter, a tua mentalidade, a tua razão, né? Porque o homem comete tantas coisas erradas quando ele está cheio de razão, né? Não é verdade? Quando acontece alguma coisa, a gente quer sempre trazer razão, não é? E a gente quer trazer para nós pessoas que estejam alinhadas com a nossa razão. Acontece isso ou não? Olha, vamos pegar uma turma aqui para confirmar. Eu estou certo, né? O outro está errado. Nós temos esse negócio. Então, mas o homem, ele comete as piores atrocidades quando ele está cheio de razão. Então, o Evangelho de Cristo não tem a ver com razão. Então, nós já sabemos aqui. Ele tem a ver com o amor de Cristo. Ele tem a ver com você abrir um espaço no seu coração para que haja a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não repousa em qualquer lugar, né? Você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa ser confrontado por Deus. As coisas que não te agradam, porque a obra é de Deus, não é do homem. Se fosse do homem, era um caminho fácil para nós. Porque nós sabemos que a nossa carne gosta, sim ou não? Nós sabemos que a nossa carne gosta. Agora, o que é bom para nós, que é o que o Espírito Santo de Deus tem para nós, isso é difícil para nós. Abra o seu coração. Quando você simplesmente abre o seu coração, aí você vai deixar o Espírito Santo fazer uma obra no seu coração. Aí você vai verdadeiramente nascer de novo. Aí você vai ser como aquele menino que Jesus apresentou para os discípulos. Olha, você quer ser grande no reino dos céus? Seja como esse menino, humilde, tá? Não seja arrogante, não se faça de vítima muitas vezes, né? Porque nós temos esse problema de nos vitimar. Isso é próprio nosso, né? Mas só que nós somos filhos de Deus, somos filhos do Rei Senhor. Ele vai um dia nos dar um corpo glorificado, um corpo que não tem mais nenhuma possibilidade de enfermidade ou de envelhecimento. Nós não vamos nos cansar mais. É pouco tempo. Olha, breve o Senhor Jesus voltará. Nós estamos escutando essa palavra, né? E é um tempo que Deus nos dá para que nós realmente estejamos na posição dele, aprendamos essa palavra e começamos a colocar em prática. E começamos também a falar para os outros, né? Quando você estiver diante de outra pessoa que está amargurado, que está chateado, você tem algo para falar para ela. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele fez algo tremendo para você. Aceite, né?
E Deus vai fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é uma palavra de amor do Senhor para conosco. É uma palavra do Espírito Santo para trazer consolação, para trazer alegria para nós, né? Para nós sabermos que nós estamos vivos, né? Não nos preocuparmos assim, puxa, mas a minha salvação é uma coisa muito frágil, né? Então qualquer coisinha que eu fizer aqui, eu vou perder a salvação, o Senhor vai me entregar na mão dos atormentadores. Não é isso que o texto fala. Por isso que nós falamos aqui, há coisas que o texto fala e há coisas que o texto não fala. Esse não é o momento do juízo final, porque depois que o homem, né, nós passarmos nessa vida para outra vida, aí sim tem o momento do juízo final. Mas enquanto nós estamos vivos, nós podemos chegar todas as vezes na presença do Senhor e nos pedir perdão, e pedir para que Ele seja paciente conosco, pedir para nos reconciliar com Ele, e pedir para que Ele coloque em nós esse amor, né, que só vem da parte de Deus em nossos corações. Faça isso. Não deixe que essas coisas, né, que o sol se abaixe e você continue com essa mágoa dentro do seu coração. Peça a Deus hoje mesmo, né, se essa palavra tocou o seu coração, e ela deve tocar o coração de cada um de nós, né, venha à presença do Senhor e se entregue a Ele, peça perdão, e Ele vai fazer uma grande obra. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração, pastor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu vou orar, mas eu não queria orar sem você vir aqui à frente e hoje entregar uma oferta de perdão a alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. A etimologia da palavra perdão e da palavra forgive é muito bonita e é muito parecida. Perdão é uma grande perda. É alguma coisa que você tem como dívida, mas você considera uma perda. Você não vai mais cobrar aquilo. Você perdeu. Sabe aquela frase que o presidente da STF falou naquela rua em Nova York? Perdeu, mané. Você perdeu. Mas você perdeu porque você ganhou alguma coisa maior. Você perdeu alguma coisa aqui porque aquilo que você tinha perdido lá foi restaurado. Aí você aprendeu a perdoar. E a palavra forgive é alguma coisa que você considerou para doar. Perdão. Perdoar. A palavra ela vem da etimologia do grego, e é o máximo que um conjunto consegue. Perdoar é o máximo de doação. Você não consegue doar mais do que aquilo. Hoje é dia de você doar e receber de Deus alegria no seu coração. Olha, eu vou chamar você aqui para você oferecer isso a Deus. Mas saiba de uma coisa, eu não estou te dando um remédio que eu não tomei.